E aí? Hoje a gente vai dar bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo o vídeo, mas a gente vai dar continuidade agora à parte de frações e nós temos aqui as razões, na verdade, razões são frações que são divisão, né? Quando eu falar de razão, eu estou falando de fração, no caso, e estou falando de divisão. Então, razão é divisão e, na maioria das vezes, pode ser expressa como uma fração. Então, razões escritas na forma decimal. A razão entre dois números ou entre duas grandezas, certo? Também pode ser escrita na forma decimal. A forma decimal seria aquela em que nós temos, vamos dizer aqui, uma vírgula, tá ok? Números depois da vírgula, que não o zero. Então, olha o exemplo. Clarissa acertou 45 questões. 45 questões de um exame composto de 90 questões. Sem precisar responder, a gente já sabe que se o total é 90 e ela acertou 45, ela acertou a metade, certo? O desempenho de Clarice é medido pela razão, o desempenho de Clarice em relação ao total de questões e o que ela acertou é medido pela razão entre o número de acertos, e o total de questões. Certo? Então, o primeiro que eu mencionei é o que vai ficar em cima. O segundo, que é o total, vai ficar embaixo. Ok? Beleza, então tenho 45 sobre 9. O que acontece aqui? Por que passa de 45 para 5, de 90 para... Por que passa de 45 para 5 e de 90 para 10? Foi o que eu fiz. Eu fiz uma simplificação, certo? Uma simplificação. Olha a mãozinha. Fiz uma simplificação. O número que divide 45 e 90, eu tenho que simplificar ao máximo, certo? Tem que ser o mesmo. Diga um número que divide 45 e 90 ao mesmo tempo tem que ser o mesmo número. Então, eu fico com o número 9, certo? Até porque ele já passa de 45 para 5. Mas você pode ir aos poucos dividindo isso, certo? Fazendo uma divisãozinha por números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim vai. Sempre começando por 2. Mas você pode começar por 2 sempre que os dois números forem par. Eu poderia começar por 2 aqui. Por 2, 45. 90 dá para dividir por 2 porque 90 é par, termina em 0. 45 não dá para dividir por 2 porque termina em número ímpar. Então 45 é ímpar. Então passo para o 3. Será que dá para dividir por 3? Isso é tudo regra de divisibilidade. Boa parte de você já estudou comigo isso ano passado. Eu acho que eu devo ter dado uma revisãozinha sobre isso este ano. Ok? Então eu vou dividir. 45 dividido por 3 daria quanto? 15. Certo? Daria 15. Eu vou colocar aqui em cima. Espera aí. Daria 15. E 90 dividido por 3 daria 30. Finge que tem uma barrinha aí embaixo do 15, aqui embaixo. E isso será igual a... Eu simplifico de novo. Que número divide 15 e 30 ao mesmo tempo? O próprio 3. Então, divido. Divido 15 por 3. E, da mesma forma,
divido 30 por 3. O que eu fizer em cima, eu sou obrigado a fazer embaixo. Tá ok? 15 dividido por 3 vai dar o quê? 5. E 30 dividido por 3 vai dar o quê? 10, que é exatamente o que está aqui. Por isso que na questão ele já coloca como se tivesse. Por isso que na questão ele já coloca como se tivesse dividido por 5. 40, por 5 não, por 9. 45 dividido por 5 vai me dar 5. 90 dividido por 9 vai me dar 45 dividido por 9 dá 5. 90 dividido por 9 vai dar 10. Então eu terei 5 sobre 10. Mas você pode ir simplificando aos poucos, certo? A questão aqui é saber as regrinhas de divisibilidade. Ok? Aí agora, novamente, que número... Continuando, ó, veja que eu dividi 2 vezes por 3, no exemplo que eu tinha acabado de colocar aqui, número primo. Agora eu tenho 5 sobre 10, ou 5 décimos. É assim que se lê a fração. Mas também posso ler 5 sobre 10. Que número divide 5 e 10 ao mesmo tempo? O próprio 5. Continuando na linha dos números primos. Então, 5 dividido por 5. 5 dividido por 5. Vou botar aqui. Só para a gente poder ilustrar. Dividido por 5. E 10 dividido também por 5. Vou ter o quê? 5 dividido por 5. Aqui, né? Dividido por 9. Só para a gente poder ver. Foi o que aconteceu. 5 dividido por 5 deu 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Ah, beleza. Até aqui tudo bem, professor. E agora? Como é que de 1,5 eu passei a ter 0,5? Eu pego 1 e vou dividir por 2. Até aqui todo mundo sabe isso de forma prática, né? A metade de 1 é meio, né? Você tem um ponto. Todo mundo já sabe. Professor, me dá meio ponto, né? Professor, ficou faltando meio ponto para ficar com 7. Esse é um exemplo válido que todo mundo já conhece. Então, porque é a metade de 1. Então, 1 dividido por 2 é 0,5. Se você somar meio, ou seja, é como 50 centavos. 50 centavos mais 50 centavos vai me dar o quê? 1 inteiro. É a metade de 1. Dá 1,5. Certo? A gente precisa fazer uma revisãozinha de divisão. Vou pegar uma aula específica para postar para todo mundo. Certo. O fato de a razão entre o número de acertos e o total de questões ser meio indica, não dá para ver aí, mas você está acompanhando pelo livro, indica que Clarice acertou metade da prova, ou seja, 45 é a metade de 90. Isso a gente já tinha visto antes de começar esses cálculozinhos aqui, não é isso? Então, observe que a razão entre o número de erros e o total de questões também é meio, metade. É 0,5, já que o número de erros corresponde também a 45 questões das 90, ou seja, ela acertou 90, então ela errou, ela acertou 45, do total de 90, então ela errou também 45, que representa a metade. Acertou a metade, errou a metade, óbvio. Questão número 2, exemplo número 2, considerando que um ciclista leva 2 horas para percorrer 43 km, qual foi sua velocidade média nesse percurso? Gente, a velocidade média, como a própria questão já remonta aqui, ela é dada por um cálculo muito específico, que vocês terão o prazer de estudar bem no ensino médio, né? Velocidade, que é a distância dividida pelo tempo. Então, qual foi a distância percorrida? Qual foi a distância percorrida pelo ciclista? Indo direto ao ponto.
43 quilômetros. Então, veja só, velocidade média, que é o que ele pede a questão. Qual foi a velocidade média do percurso? Qual foi a velocidade média do percurso? Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. É a razão, veja, dividido, né? É a razão entre a distância e o tempo. Que foi que eu já disse? Que razão já disse que o quê? Que a razão é igual a divisão é igual a fração. Embora não necessariamente essa parte aqui seja obrigatória, né? Porque a gente está vendo agora que podemos transformar em números decimais. Mas na maioria dos casos é assim que a gente vai montar, porque é a partir da fração que a gente chega no decimal, como nós estamos vendo aqui nesse momento. Certo? Então, razão entre distância e o tempo. Quem é a distância? 43 quilômetros. Está aqui. Quem é o tempo? Qual foi o tempo? 2 horas. Então, dividindo 43 por 2, ele já coloca aqui, ó, a metade de 43, né? 21,5, certo? 21,5. Se você somar duas vezes 21 mais 21, vai me dar o quê? 42. Meio mais meio dá 1, né? 42 mais 1, 3. Então, 43 dividido por 2, 21,5. Na sala de aula, deu para explicar bem essa parte da divisão, certo? Como eu disse, eu espero que uma boa parte de vocês lembre, vocês tenham a possibilidade de dar uma pesquisada por aí. Mas a divisão é um conteúdo fácil, tranquilo. Vamos ver como é que a gente consegue revisar ela. Bem, então vamos ver como é que eu consigo demonstrar isso aqui para vocês. Gente, tá aqui a forma como nós praticamos uma divisão, certo? Tem 43 e aqui dentro dessa cápsula nós temos o 2. Como é que a gente faz para efetuar a divisão? A maioria de vocês, se não todos, já viram isso aqui, começam a puxar pela memória, aqueles que estão mais esquecidos. Tem que lembrar que o resultado ele vai ficar aqui embaixo, né? Seja ele qual for. Não sei qual é, mas vai ficar aqui. No lugar dessas interrogações, que é o local que a gente chama de quociente, que é o quociente, nada mais é que o resultado da divisão. Certo? Fica aqui. Gente, se eu estou pegando 43 dividindo por 2, eu estou usando a tabuada do 2. Então, todos os valores que vão ficar aqui no lugar dessas interrogações são números que vão vão multiplicar este 2. Certo? Não são os resultados, eu não vou somar, vou multiplicar. O que eu botar aqui, eu multiplico por 2 e o resultado vem para cá subtraindo. E a ideia é sempre chegar no que eu estou escolhendo aqui. Então, quando eu for começar a dividir, eu escolho o primeiro número. Esse primeiro aqui, no caso, é 4. E este primeiro número, ele obrigatoriamente tem que ser... obrigatoriamente não pode ser menor. Ele tem que ser sempre, pode ser igual ou maior do que o 2 aqui no caso, que se chama de divisor. O divisor é aquele que divide. O que está aqui é o dividendo, certo? Então, o primeiro número tem que ser igual ou maior do que o divisor.
Não pode ser menor. Se for menor, a gente inclui mais um número. Aqui no caso é 4, já é maior, serve. Aí vem na tabuada do 2, que eu começo pelo 0, que é 2 vezes 0, que dá o quê? 0, certo? 2 vezes 0 dá 0. Então tá aqui a nossa tabuada do 2. Fiz ela todinha para que todos possamos ver que eu vou trabalhar do 0 ao 9. Os 10 algarismos que nós temos aqui para representar todos os números, do 0 ao 9. Eu só vou usar estes números lá de 1 por 1. Vou tentando na tabuada do 2. Por quê? Por que do 2? Porque eu estou dividindo por 2. Então é a tabuada do 2. Certo? Então lá vai. Eu quero pegar um número que multiplicado por 2 eu chegue a 4 ou mais próximo de 4. Nunca pode passar. Então, se eu começar aqui com o 0, 2 vezes o 0 vai me dar 0. Tudo bem, está abaixo do 4. Eu continuo multiplicando. Aí pego o 1, me interessa o 1. 1 vezes 2 vai dar o quê? 2. Está abaixo do 4, eu posso continuar multiplicando. Se passar, eu pego aquele que chegou mais perto sem passar. Eu pego então 2. O próprio 2 multiplicado com 2 vai me dar o quê? 4. Então, se deu igual, me interessa muito. Então, nessa primeira interrogação, eu vou colocar o número 2, certo? Vou colocar o número 2. Então, quando eu multiplicar 2 por 2, vai me dar 4. 2 vezes 2 dá 4. E eu coloco 4 aqui. E como eu tinha dito antes, faço a subtração. Deixa eu só organizar aqui, porque é improvisado. Então, multipliquei, não foi isso? 4 menos 4, resultado 0. E o 3, professor? O que é que eu faço com esse 3? O 3, ele desce. O 3, ele desce. Depois que eu resolver o primeiro, o próximo vai descer. E aí é onde entra. Qual vai ser o próximo número aqui desta interrogação? Qual vai ser o próximo número dessa interrogação? Aqui. Que número eu multiplico por 2 para chegar mais próximo de 3? Aí a gente volta lá para a tabuada do... A gente volta lá para a tabuada do 2 e vai multiplicando. 2 vezes 0 dá 0. O 0, não me... o 0, aí tudo bem. 2 vezes 1, será que o 1 me interessa? Não é? É 1 que multiplica o 2. Deu 2, tudo bem. Agora, se eu pegar o 2, 2 vezes 2 deu 4. 4 passa de 3, certo? Então, daqui para baixo, eu não tenho interesse. Vou ficar somente com esse número 1 aqui, ó. Porque 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Ó. 1 vezes 2 dá 2 e fica abaixo do 3. Daí eu coloco aqui, menos 2. Quanto é 3 menos 2? 1. Pessoal, o que a gente vê aqui no final, gente, é o resto. Seria o resto. Mas eu quero continuar dividindo, porque eu vou transformar em número decimal. Inclusive, esse é o nome do assunto. Número decimal. Então, vou continuar dividindo. Para eu poder continuar dividindo, já que esse 1 aqui é menor do que o 2, e o valor que está aqui ele não pode ser menor do que o que está aqui dentro, nós acrescentamos um 0. O procedimento é esse. A gente acrescenta um 0. Tá certo?
botar aqui para ficar bonitinho. Beleza. Agora, pessoal, eu acrescentei um zero. Mas, gente, esse zero ele não pode aparecer do nada. Tem que haver uma compensação. Então, como eu acrescentei esse zero, eu acrescento uma vírgula aqui, tá certo? Para compensar esse surgimento desse zero para que o cálculo continue. Aí eu já começo a formar um número decimal. E aqui vem a nossa terceira interrogação. Apertando sempre o número, a tecla errada. A nossa terceira interrogação. E o que diz? E qual vai ser o valor dessa terceira interrogação? Que número eu vou colocar aqui que multiplica por 2? Que número eu coloco aqui que multiplica por 2 e chega em 10? Então, o valor que a gente vai ter aqui é o número 5, certo? Então, que número... número 5 não. Que número a gente coloca aqui? 5. Porque 5 vezes 2 vai me dar 10. E 10 menos 10, resultado 0. Ok? Resolvida a questão. Então, a metade de 43, porque é metade, porque eu estou dividido em duas partes, vai dar 21,5, da mesma forma como aparece aqui. 21,5, explicada a divisão. Próximo. Razões escritas na forma percentual. Gente, razões escritas na forma percentual. Além da forma fracionária e da forma decimal, a razão ela pode ser representada na forma percentual, na porcentagem. Felizmente, nós já trabalhamos alguma coisa sobre porcentagem, né? Toda razão A, no caso A dividido por B, toda razão A dividida por B, na qual B é igual a 100, pode ser reescrita facilmente na forma percentual. Então, assim temos, 30 dividido por 100 vai dar 0,3, que vai ser igual a 30%. Certo? E aí ele destaca aqui a forma de cada um. Essa aqui é a forma fracionária, essa aqui é a forma decimal, e aqui, como foi dividido por 100, vai ser a mesma coisa que 30%, temos a forma percentual. Ok? Então, olha só, os exemplos. Para esculpir uma obra de arte em bronze, um escultor fundiu 23 kg de cobre com 2 kg de estanho. Vamos calcular o teor de cada metal nessa liga de bronze. Então, 23 kg de cobre mais 2 kg de estanho. O total é de 23 de cobre mais 2 de estanho. Nós vamos ter um total de 25. Aí ele diz aqui, nos 25 kg de bronze, temos 23 kg de cobre, o que nos dá uma razão de 23 para 25. Ok? Razão de 23 para 25. Então, pego 23 e divido por 25. Fazendo este cálculo da forma como eu ensinei para vocês, como é que eu vou dividir um menor pelo maior? Daquele jeito que eu fiz agora há pouco. Quando você acrescentar um zero aqui, vai ficar 230. Aí você já vai começar com 0, 0. Quer dizer, quando eu for dividir por 23, o primeiro número que eu vou escolher na divisão, aqui no caso, vai ser o 0. Tá certo? 0. Depois vou acrescentar a vírgula, vou acrescentar um 0 aqui, vai ficar 230, e acrescento a vírgula. Então, 23 dividido por 25 vai dar 0,92. E 0,92 é a mesma coisa que 92 dividido por 100. Por que por 100, gente? Pelo fato de eu ter exatamente um número decimal.
certo? Como eu tenho duas casas decimais, ó, uma, duas, dois números depois da vírgula, este número está dividido por 100. Se eu tivesse uma casa depois da vírgula, por exemplo, se eu tivesse 9,2, em vez de ter 92 dividido por 100, eu teria 92 dividido por 10. Ok? É assim que funciona. Então, dois números depois da vírgula é a mesma coisa que 92 dividido por 100. Serve para qualquer número. Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse 1,92, por exemplo, como é que ia ficar aqui? 192 dividido por 100. O que conta são os números depois da vírgula. Se eu tivesse três números depois da vírgula, por exemplo, 0,921, aí aqui seria 921 dividido por 1000, teria mais um zero, porque seriam três números depois da vírgula. Ok? E a gente já aprendeu que se eu está dividido por 100, eu pego este número, o número de cima, o numerador, pego aqui o numerador e automaticamente transformo em uma porcentagem. 92 dividido por 100 é a mesma coisa que 92%. Então, nós temos nessa estátua, nessa arte de bronze que um escultor difundiu, em 23, já que tem 23 quilos de cobre, esses 23 quilos correspondem a 92% do total. Lembrando que como eu somei 23 mais 2, esse 25 representa 100%, que é a soma de 92 mais o que sobrou. Gente, sem precisar fazer o cálculo, se esses 23 quilos dá 92%, para chegar a 100 está faltando quanto? 8%, né? Sem cálculo nenhum já dava até para responder. Ou seja, os 2 quilos representam 8%, certo? Mas fazendo o cálculo, eu pego a parte que eu quero achar a porcentagem, que no caso é 2, a menor parte, e divido pelo total, 25. Dividindo 2 por 25, eu vou encontrar 0,08. Quantas casas tem depois do número decimal? Tem duas, certo? A intenção é essa. Se tem duas, eu estou dividindo, você esquece, fica só com o número 8. Eu vou ter, isso é a mesma coisa que 8 dividido por 100. E se está dividido por 100, eu coloco normal com o símbolo da porcentagem. Então, 8 dividido por 100 é 8%. Somando os dois, 92. Os 23 quilos, que equivale a 92, com os 2 quilos, que equivale a 8%, somando os dois vai me dar 25, que serão os 100% que eu disse. Está aqui, ó. Teor de cobre, 92%. Teor de estanho, 8%. Ok? Nessa parte aqui, ele coloca a gente sair da porcentagem para a forma fracionária. Como é isso? Se está em porcentagem, esse símbolo de porcento, da percentagem, da porcentagem, significa que o número que aparece aqui ao lado dele está dividido por 100. E aí você vai pegar 35 e dividir por 100, que é o que aparece aqui, ó. 35 dividido por 100. E dá igual a 7. Por que dá igual a 7? A gente já aprendeu que na fração é sempre preciso, é imprescindível que a gente faça a divisão. Que número divide 35 e 100 ao mesmo tempo? 5. Então, divido os dois por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, a forma fracionária de 35% é 7 sobre 20, que não dá mais para simplificar. Ok? A forma decimal é igualmente simples. Gente, se eu estou dividindo por 100, a gente já viu aqui em cima, ó, da questão da vírgula. Se eu tenho duas casas depois das vírgulas, eu estou dividindo por 100. E o que é que eu faço? Se eu estou dividindo por 100, que era a forma decimal,
eu vou pegar e acrescentar, andar com a vírgula que está aqui bem no cantinho, 2 casas para frente. A vírgula está aqui, ó. Dá para ver? Olha ela aqui. Botei em vermelho. Opa. Foi pequenininho, mas isso aqui é a vírgula. Ela tá aqui. Aí eu pego a vírgula e ando, ó. Como são 2 zeros, eu vou pegar a vírgula, uma, vem para aqui pro meio do 3, 2. Andei 2, tava aqui atrás do 5, ó. Vem uma e 2, parou na frente do 3. Para não ficar sem nada na frente do 3, a gente acrescenta aqui o 0, ó, o 0. E ficou 0,35. Da mesma forma, você vê esses dois exemplos. 160% é a mesma coisa que 160 dividido por 100. Simplificando, que número divide 160 e 100 ao mesmo tempo? Colocando logo de cara, 20. Claro que você poderia começar dividindo por 2. Vai dividindo por 2, por 2, por 2, por 2. No final vai dividir por 5 pela última vez. E a gente vai encontrar 8 quintos. Lembrando que tem que ser dividido tanto de cima como de baixo. Tanto numerador quanto denominador pelo mesmo número. E aqui é a mesma coisa. Para ir para o número decimal é ainda mais fácil. A vírgula está aqui atrás do zero. Olha, gente, se a vírgula ela não aparece no número que você está vendo, é porque ela sempre vai estar no último número. Bem aqui no pezinho, onde está a setinha preta, ó. Vai ficar aqui. E aí ela vai andar. Se eu tivesse 1000 aqui, no caso, já teríamos que andar 3 casas. Aqui no caso, como é uma porcentagem, a gente vai estar dividindo por 100, ó. 160 dividido por 100, é uma porcentagem. Ficou faltando ele escrever o número, ficou faltando ele colocar aqui embaixo o símbolozinho aqui. Então, 160 dividido por 100 são 2 zeros. Então a vírgula vai andar 2 casas. Uma, 2. Vai parar aqui entre 1 e o 6. Então eu vou ter 1,60. Na verdade é 1,6. Certo? É a forma decimal. Sabendo disso, vocês já estão aptos a responder as questões que está na página 209. Peço encarecidamente que usem a página de resolução. Eu sei que todo mundo já sabe onde estão as respostas, mas eu vou pedir a vocês que usem para conferir aquilo que vocês fizeram. Não me interessa, e certamente não interessa a vocês mesmos, a você, não te interessa gastar a folha do seu caderno só colocando a resposta. Isso não ajuda em nada. Inclusive, você não está nem comigo para poder eu observar. Você vai mandar para mim uma coisa que já está corrigida, inclusive, pelo livro. O que interessa é você assistir a aula, compreender bem e desenvolver a questão. E depois que terminar a questão, e confirmar se está certo ou se está errado. É exatamente esse o ponto. Estando errado, você refaz e é o indicativo de que você está tentando e só assim você vai aprender. Ok? Colocar lá, vou logo botar as respostas. Não adianta, não serve de absolutamente nada. Aí manda para mim as respostas e aí. Ok? O que eu posso fazer é confiar em você, porque isso só lhe prejudica ou favorece, só prejudica ou favorece a você mesmo. Tá ok? Porque a minha intenção é favorecer, mas se você vai receber dessa forma, só cabe a você mesmo decidir. Ok? Um abraço e até a próxima.